Na última semana, foi divulgado que um helicóptero caiu perto da fronteira com o Azerbaijão e o Irã, em uma montanha lá. E quem estava a bordo desse helicóptero era ninguém mais, ninguém menos que o presidente Raisi Ibrahim, presidente do Irã. Também a bordo estavam Hossein Amir Abdullah-Arain, que era ministro das Relações Exteriores, Malek Hamati, governador da província do leste do Azerbaijão do Irã, e um líder religioso qual nome é impossível de se pronunciar. Eu sei que vocês estão pensando, foi sabotagem? Foi acidente? Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Vem comigo que eu vou explicar a vocês. O helicóptero iraniano em si era um Bell 212. Esse helicóptero Bell 212 é um helicóptero de fabricação americana. Ou seja, ele foi empregado pro Irã lá longe, lá na época do Shah. E devido às sanções, etc., provavelmente uma das causas da queda foi peças do helicóptero que já estavam bem obsoletas. Pro Irã, já que não tinha acesso às peças novas, foi isso que aconteceu. E, o helicóptero caiu. Outra causa do acidente também foi o clima, que estava literalmente péssimo, uma neblina feroz, muito forte, o que levou ao helicóptero se chocar com uma montanha e pum, você já sabe o que aconteceu. Demorou quase 24 horas para achar os destroços. Essa operação só foi facilitada por causa de um drone iraniano que conseguiu localizar os destroços. O helicóptero estava saindo do Azerbaijão, que, para quem não sabe, é um país que faz fronteira com o Irã. O presidente Raisi estava fazendo uma visita de estado ao Azerbaijão, onde ele se encontrou com o presidente do Azerbaijão para discutir negócios, etc. Depois dessa visita, você já deve imaginar o que aconteceu. O helicóptero estava voando lá, quando de repente, eu não sei o que aconteceu, o clima estava ruim, as peças caiu e... Agora vamos explicar um pouco mais quem foi esse Ibrahim Raisi, que a história dele é bem interessante e bem... cruel. Raisi nasceu em 14 de dezembro de 1960. Resumindo, quando ele morreu, ele tinha 63 anos. Ele nasceu em Mashhad, a segunda cidade mais populosa do Irã. E quando ele nasceu na época onde o Irã ainda era governado pelo Shah. E se você perguntar assim, ele e os amigos dele participaram sim da Revolução Iraniana, quando eles foram nas ruas manifestar, etc. Após a Revolução, que depois o Shah e o Ayatollah Khomeini tomou o poder, ele ingressou em diversas fontes da política iraniana. Ele ingressou no sistema judicial iraniano lá para os anos 80, alguns anos depois que o Shah foi derrubado. E antes dele ser eleito presidente em 2021, ele já ocupou vários cargos importantes. E outra galera, deixa eu lembrar aqui, esse cara não é santinho não, viu? Ele é um bem malvado, viu? Por exemplo, ele foi uma das pessoas que liderou o tão famoso Comitê da Morte do Irã, quando literalmente quase 5.000 opositores políticos foram executados. Você entendeu? Esse literalmente foi uma das pessoas que liderou um dos maiores massacres da história do Irã. Devido a esse massacre enorme, Raisi recebeu o tão carinhoso apelido Açougueiro de Teherã. Teherã, para quem não sabe, é a capital do Irã, que acho que foi onde o massacre aconteceu. Em 2021, ele já era uma figura bem popular lá no Irã, viu? E o que aconteceu? Em 2021, ele foi eleito presidente do Irã, com 65% dos votos, em uma eleição que foi considerada bem livre e justa pelo regime do Ayatollah. Depois que ele venceu, a sua presidência foi marcada por várias coisas. Ele era muito anti-ocidental, anti-Israel, muito expansionista. Ele queria expandir a influência iraniana ao redor do mundo, ao redor do Oriente Médio. E ele conseguiu isso, mais ou menos, influenciando e aumentando o apoio de inúmeros grupos terroristas que o Irã apoia, seja o Hamas, o Hezbollah
os Houthis e as inúmeras milícias xiitas lá no Iraque. Pra você ter uma noção, galera, o quanto esse cara era popular lá no Irã, algumas pessoas literalmente o viam, e até mesmo vários líderes religiosos lá no Irã o viam como o literal sucessor do atual Ayatollah iraniano. Agora vamos falar sobre o ministro das Relações Exteriores do Irã, que também morreu no acidente. Abdullahian começou como só um diplomata iraniano. Ele tinha várias ligações com a Força Quds, que é a tropa de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. Mais tarde ele foi dado o posto de ministro das Relações Exteriores. Ele conseguiu discutir vários acordos com países como Rússia, China, Síria. Foi ele que estava lá quando a Arábia Saudita e o Irã restauraram relações diplomáticas graças à China. Sem contar também que ele encontrou com vários representantes do Hamas, do Hezbollah e de vários outros grupos terroristas que o Irã apoia, né? Muitos líderes de Estado lamentaram a sua morte, como Rússia, China, Síria, etc. Гибель президента Раиси – большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа. И вас прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер, человек прямой. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать. 习近平主席指出，莱西总统就任以来，为维护伊朗安全稳定、促进国家发展繁荣做出重要贡献，也为巩固和发展中伊全面战略伙伴关系做出积极努力。他的不幸遇难是伊朗人民的巨大损失，也使中国人民失去了一位好朋友。بداية نحن نكرر تعازينا لسماحة القائد وللشعب الإيراني الشقيق وللإخوة الكرام في الرئاسة وفي الحكومة وفي البرلمان وفي كل قوى هذه الجمهورية الإسلامية التي نعتز بها. Nem todo mundo ficou de luto por causa da morte dele. Muitas pessoas até comemoraram. Por exemplo, o príncipe coroado do Irã, ele postou uma mensagem dizendo que Raisi era um líder extremamente brutal e que isso só ia facilitar a liberdade do Irã desse regime terrorista. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. O que é que você acha? Foi assassinato? Foi acidente? É isso. Se gostou, deixa like, tamo junto e falou!